Pronto, esse é o nosso material da aula de hoje. É um material que, como vocês podem perceber, ele tem assim aparentemente, né, uma quantidade de texto bem significativa, mas eu já vou alertando, é só aparência, tá? Aqui no decorrer da explicação vocês vão perceber que os textos eles têm uma ligação muito próximas uns com os outros, e aí a nossa conversa ela fica bem simplificada, tá? Então, a nossa conversa na aula de hoje, exatamente para dar uma sequência sobre o que nós já estudamos anteriormente, é uma fala sobre a pirâmide etária. Alex, o que seria a pirâmide etária? A pirâmide etária, ela é exatamente esse gráfico aqui que a gente tem na ampliação da imagem, onde essa pirâmide, ela tem uma certa estrutura, né? Então, nessa estrutura da pirâmide, nós vamos encontrar uma base, que é essa parte inicial, que é composta pelas 4 primeiras colunas aqui, né? Ela vai de 0 até os 19 anos de idade. Então, isso aqui a gente chama de base, tá? Ela vai mais ou menos até nesse ponto aqui. Acima da base, a gente tem o meio da pirâmide. Esse meio, ele é representado pela população dos 20 aos 59 anos de idade. Ela vai mais ou menos por aqui assim, tá? Esse é o meio da pirâmide. E nós temos na parte de cima o topo da pirâmide, que é exatamente composto pela galera que tem 60 ou mais anos de vida, tá? Então é assim que a gente tem uma estrutura da pirâmide etária. E cada uma dessa estrutura, dessa parte, ela representa um tipo de estudo, ela representa um tipo de característica dessa pirâmide, tá? Outra coisa que vocês precisam observar aqui é que desse lado esquerdo fica a população de homens, tá? Ela fica representada do lado esquerdo da pirâmide, ok? População masculina. E do lado direito da pirâmide, nós temos a população feminina. Isso aqui é regra, tá, galera? A professor, então não muda? Não. É sempre assim. Homens à esquerda e mulheres à direita. E cada coluninha dessa aqui, ela vai ter a representação de 5 anos de vida, tá? Ela começa do 0 e vai até o 4. Ah, professor, mas ainda só tem 4 anos? Não. Se você contar, ó, 0, 1, 2, 3, 4. 5 anos de vida, tá? E aí você vai aumentando até ter gente morando nesse local. Então a próxima coluna, ela é exatamente de 5 a 9. E aí depois é só você ir acrescentando as casas decimais, ó. De 10 a 14, de 15 a 19, depois de 20 a 24, de 25 a 29. Então é fácil de montar. Depois o 30, depois o 40 e assim sucessivamente, tá? Então essa é uma estrutura que a gente precisa ter em mente em relação a essa pirâmide etária, tá bom? Ela é dividida em base, meio e topo. Aqui estão as idades que fazem referência a cada uma dessas partes, como eu falei. A base de 0 a 19, o meio de 20 a 59 e o topo de 60 para cima, tá bom? Do lado esquerdo vai estar a população masculina, do lado direito a população feminina, e cada coluninha dessa que vocês veem aqui na pirâmide, ela varia de 5 em 5 anos, tá? E aí a contagem fica desse jeito. Alex, eu conto até que idade? Até ter gente morando no local. Se tiver gente com 120 anos, você tem que abrir essa contagem até lá, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pela primeira parte. Aqui, galera, a gente vai entender os tipos de pirâmides que nós podemos encontrar, tá? Então, se vocês perceberem aqui, a pirâmide da primeira coluna, ela tem um desenho, a pirâmide da segunda coluna tem um outro desenho, e a pirâmide da terceira coluna tem um outro desenho. Então, isso significa que nós estamos falando sobre países diferentes.
tá? E é exatamente isso que vocês precisam entender e precisam identificar. Saber quando uma pirâmide ela representa um país pobre, quando ela representa um país rico e quando ela representa um país emergente, que seria aquele meio termo, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre a pirâmide dos países pobres, tá? Que é a pirâmide que tem um desenho diferente das outras duas que nós vamos conversar. Então vamos começar aqui pela base. A base da pirâmide, ela é onde se concentra a população mais jovem, como eu já falei antes, que vai de 0 até 19 anos de idade. E está diretamente relacionada à taxa de natalidade e à taxa de fecundidade, que é aquele quantitativo de nascidos ao longo de um ano, né? No caso da taxa de fecundidade, é a quantidade de filhos por mulher em idade fértil, tá? Essa base ela pode representar características que definem os países de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Ou seja, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é emergente. Tá? Essa base de uma pirâmide ela pode ser larga e ela pode ser estreita. Quando que eu tenho uma base larga? Quando as taxas de natalidade elas são muito elevadas. Ok? E ela é estreita quando o número de nascidos é menor, ou seja, uma base larga representa que a taxa de natalidade é elevada e uma base estreita é quando a taxa é baixa, tá? Eu acredito que é fácil de perceber. Essa variação de larga e estreita, ela está ligada a alguns fatores. Então, o nível de escolaridade, que é exatamente quando a gente considera, né, o quanto maior o grau de instrução da população, ele vai estar ligado ao índice de natalidade, ou seja, é comprovado que os países onde o grau de instrução, onde o grau de escolaridade é mais elevado, a taxa de natalidade ela é menor. E onde essa taxa de escolarização é mais baixa, a taxa de natalidade é maior, tá? Então tentem gravar isso. Onde se estuda mais, se tem menos filhos. E onde se estuda menos, se tem mais filhos. Então é um dos pontos que pode influenciar na base da pirâmide. Outro ponto que também vai influenciar na base são as condições socioeconômicas, né? Os países mais ricos, como a gente falou lá na aula sobre teorias, eles tendem a apresentar uma maior, na verdade, uma menor taxa de natalidade. E os países mais pobres tendem a apresentar uma taxa de natalidade mais elevada. Então, países ricos têm uma taxa de natalidade menor, países pobres têm uma taxa de natalidade maior. Outro ponto também que influencia na base são as políticas de planejamento familiar. Tá? Então, quando essas famílias elas adotam políticas que incentivam a natalidade ou reduzam a quantidade de nascidos, ou seja, existem países, né, onde as famílias elas são incentivadas a terem mais filhos, como acontece na maioria dos países ricos, onde a taxa de natalidade é muito baixa, inclusive no Brasil, que não é rico, mas que tem uma taxa de natalidade também muito baixa. Então as famílias elas acabam recebendo incentivo, inclusive do governo, para aumentar essa quantidade de filhos, né? Pagamento de salários, o aumento na licença maternidade e também paternidade. Então tem algumas políticas que são adotadas para favorecer esse maior número de nascidos, tá? Agora, tem países que tentam controlar, como a Índia, como já aconteceu com a China, que já tem uma população muito grande e que, de certa forma, tentam inibir, né? Tentam limitar essa quantidade de nascidos ao ano para não aumentar consideravelmente essa população, tá bom? Uma outra prática também que pode afetar a base da pirâmide é o acesso aos métodos anticoncepcionais. Então, dependendo dos países, esses são ofertados de forma gratuita, sem pagar nada, né? Em outros casos, esse acesso só ocorre de forma privada. E aí, esse acesso mais facilitado ou mais dificultado aos métodos anticoncepcionais, é óbvio que também ele vai afetar, né, essa quantidade de nascidos no país.
Então lembre-se que essas são 4 políticas adotadas que acabam interferindo diretamente na base da pirâmide, tá bom? É o nível de escolaridade, as condições socioeconômicas, as políticas de planejamento familiar e o acesso aos métodos anticoncepcionais. E nós temos ainda um quinto ponto que também vai acabar influenciando na base, que é o papel da mulher na sociedade, né? Então, nos últimos anos já a gente tem percebido, né, que as mulheres elas estão mais inseridas dentro do contexto social, algo que há 50 anos atrás, por exemplo, não era comum, tá? Então, a partir do momento que as mulheres elas exercem funções, né, elas têm trabalho, elas estudam, o tempo que elas têm para dedicar à casa, à formação de uma família é menor, o que consequentemente diminui essa taxa de fecundidade. Então, se a gente for comparar, por exemplo, as nossas famílias aqui, a minha avó, por exemplo, teve 12 filhos. A minha mãe teve 4. A minha irmã, que tem mais, tem 2. Então, você percebe como que vem reduzindo essa quantidade de nascidos. E isso está muito ligado ao papel que a mulher tem na sociedade de hoje. Então, a minha bisavó vivia única e exclusivamente para casa. Então, como ela ficava ali 100% do seu tempo em casa, as chances de engravidar era maior, porque ela estava ali para cuidar da casa, para cuidar do marido, e isso era algo inevitável. A minha mãe, da mesma forma, trabalhava, mas sempre trabalhou como dona de casa, né? As atividades que ela exercia eram em casa. Já minhas irmãs não, são professoras, então elas acabam tendo um tempo fora de casa muito longo, o que acaba, de certa forma, dificultando ou pelo menos reduzindo as chances de uma gravidez, tá? Então tem uma lógica nisso. Então a independência feminina em algumas sociedades também influenciam diretamente, pois ela reduz a fecundidade. E aqui eu trouxe um exemplo de uma pirâmide que tem a base larga, né? Ou seja, essa pirâmide aqui, como você pode ver, ela é a parte mais larga comparada com as outras partes que compõem uma pirâmide. Então, isso deixa claro que ela é uma base larga e que ela representa principalmente os países pobres, onde a taxa de natalidade é mais elevada, tá bom? É assim que a gente vai fazer a leitura. Já essa aqui que eu estava explicando, ó, se vocês perceberem, qual a parte mais larga? É o meio. Você pode ver que ela tem essa barriguinha, né? Então, geralmente, essa pirâmide ela é típica de países ricos, tá? Porque esse meio a gente vai ver aqui que ele está muito relacionado à população que trabalha, que gera renda para o país. Então vamos lá. O meio da pirâmide é onde se concentra a população chamada adulta, que vai dos 20 aos 59. E ela está relacionada ao poder de produção, ou seja, é onde está concentrada a mão de obra daquele país. Pois ela é composta pelo que nós chamamos de população economicamente ativa, é aquela população que trabalha, tá? Ela também faz referência ao grau de desenvolvimento econômico do país, já que uma maior concentração nessa parte pode representar um crescimento da economia. Ou seja, você ter pessoas em idade de trabalho, do ponto de vista econômico, é muito positivo. É claro que precisa também existir o trabalho para eles exercerem, né? Mas geralmente pirâmides que têm esse meio largo, como a gente viu, eles geralmente representam países com um maior poder econômico, tá? O meio, assim como a base, ele também pode ser estreito e ele também pode ser largo. Quando que eu tenho um meio estreito? Quando esse meio ele apresenta uma menor concentração de pessoas, o que acaba prejudicando a economia. Ela vai significar, ela vai representar, né, que há uma redução na oferta de mão de obra. Geralmente, esse meio estreito, ele está muito ligado à alta taxa de mortalidade, então as pessoas morrem com idades mais baixas, ou muitas vezes ela representa o movimento de imigração, né? Que é quando as pessoas optam em morar em outros países, então acaba atrapalhando esse meio, né? O tamanho desse meio, o comprimento do meio. Já o meio largo é quando há uma maior concentração, é óbvio, né?
Em ambos os casos, seja ele estreito ou seja ele largo, também pode haver a influência dos fluxos migratórios, como eu falei, né? Pois esses países eles podem se configurar como menos ou mais atrativos. Ou seja, esse país ele pode também ser um país que atrai muitas pessoas para morar lá, né? Então isso acaba concentrando principalmente nessa parte do meio. Então, da mesma forma que existem países onde a população opta em sair devido às condições precárias, né, de vida, também tem países que atraem. Então, ele acaba influenciando diretamente nesse meio. Em relação aos fluxos migratórios, é importante considerar as suas características, né? Acho que a gente já até conversou isso há algum tempo atrás, mas vamos lá de novo aqui de forma rápida. Em relação, né, a esses fluxos migratórios, o movimento migratório ele pode ser voluntário, que também é chamado de espontâneo, quando há um movimento opcional, né, quando a pessoa opta em sair do seu país para ir morar em outro, então é por opção, é por querer. Existe o modelo controlado, né, a imigração controlada, que é quando essa saída ela foi definida pela adoção de uma política de incentivo onde o responsável acompanha a quantidade e os destinos para onde essas pessoas vão. Então, quando um país ele adota uma política de incentivo à natalidade, ele tem um modelo de receber pessoas que nós definimos como controlado. Ou seja, é controlado porque se o país ele precisa de 1.000 pessoas, quando chegar essas 1.000 pessoas, ele já sabe, então ele encerra. Ó, gente, não tem mais vagas. Então há um controle da quantidade de pessoas que vieram. E também há um controle para saber onde essas pessoas estão e o que elas estão fazendo. Então, geralmente essas políticas, elas determinam a quantidade, quanto eles precisam e onde nós iremos colocar esse pessoal. Então, por isso que a gente define ela como controlada, tá? E existe o forçado, né? O forçado é quando a pessoa é obrigada a sair do seu país para ir morar em outro. Seja por motivos de guerra, por exemplo, de fome ou de catástrofes naturais, né? A gente tem vários exemplos aqui, como a China, ou China não, perdão, a Síria, a fome, por exemplo, países africanos, aqui na América do Sul, a Venezuela, catástrofes naturais como o Haiti, né? Então, são alguns dos modelos que nós podemos nos referir a esses movimentos de imigração, tá? Então, pode ser espontâneo, quando eu simplesmente optei em morar em outro país, pode ser controlado quando eu fui atraído por uma política que o país me ofereceu, ou pode ser forçado, quando eu não queria, mas eu fui forçado a sair por uma condição extrema, né? Seja de guerra, seja de fome, ou seja mesmo de catástrofe natural, né? E aí, geralmente, o meio largo, ele apresenta essa característica, né? A gente tem aí uma pirâmide barrigudinha, tá bom? E por último, nós temos o topo da pirâmide. Esse topo é onde se concentra a população idosa, como eu já havia dito antes, que é composto pela galera que tem 60 ou mais anos de vida. Ela está relacionada à qualidade de vida e às taxas de mortalidade, ou seja, se um país ele oferece uma qualidade de vida boa para a sua população, isso consequentemente vai fazer com que as pessoas elas cheguem em idades mais avançadas. E não só chegar a idades mais avançadas, mas uma grande quantidade de pessoas chega nessa idade mais avançada. Então, enquanto em um país eu tenho 1.000 pessoas com mais de 100 anos, em outros países onde essas condições de vida são melhores, eu posso ter 20.000 pessoas com mais de 100 anos, entendeu? Então, a qualidade de vida ela acaba interferindo diretamente no topo da pirâmide nesse sentido. Por quê? Porque se a pessoa ela tem assistência médica de qualidade, se ela tem segurança pública, se ela tem educação, se ela tem renda, é óbvio que essa pessoa, na verdade, é óbvio que uma maior quantidade de pessoas daquele lugar vão chegar a idades mais avançadas, tá? Então elas acabam interferindo diretamente nesse topo. Esse topo ele também representa, né, as condições sociais e as condições econômicas de um lugar, pois os países mais desenvolvidos favorecem a uma maior parte da população chegar a idades mais avançadas, como eu ia dizendo, né? Devido à boa qualidade de vida que essas pessoas
possuem, tá? O topo, assim como as outras partes, né? Ele também pode ser estreito e ele também pode ser largo. Estreito, ele será mais típico, né? Quando as taxas de mortalidade forem muito elevadas, ou seja, são típicos de países pobres, né? Esse topo estreito significa que as condições de vida naquele país são muito precárias, são muito ruins, e isso acaba afetando a minha expectativa de vida. Então, as pessoas morrem com idades mais baixas, por falta de atendimento médico, por falta de vacina, por falta de segurança pública, por falta de saneamento básico. Então, são alguns dos elementos que podem causar essa redução na expectativa de vida. Agora, quando esse topo ele é largo, isso significa, né, que a quantidade de pessoas que morrem em idades mais baixas é pequena, né? Quando essas, como ele diz ali, são mais reduzidas. Então, são países onde a taxa de mortalidade é baixa, tá? E essas características, elas são relacionadas a alguns elementos, a alguns fatores. Um deles é a oferta de serviços públicos, como eu já ia falando. Então, a qualidade, né, da oferta de saúde, de educação, de saneamento básico, que é caracterizado por água tratada, por rede de esgoto, né? Então, quando esses serviços eles são bons, a qualidade de vida também é boa, a expectativa de vida também é boa, e aí uma quantidade maior de pessoas vão chegar a idades mais avançadas. A qualidade de vida, que é uma consequência desse primeiro ponto, né? Onde as condições sociais nas quais a população está inserida são bem positivas. Aí eu terei esse topo mais largo, mas quando ela for negativa, esse topo será mais estreito. E o poder aquisitivo, né? Esse poder de comprar as coisas, de consumir alguns serviços, né? Que está muito ligado à renda. Se eu tenho uma renda, eu posso ter um poder aquisitivo melhor. Se eu não tenho, um poder aquisitivo que nem exista ou péssimo, né? Ele representa a capacidade de usufruir, né, dos serviços e das atividades básicas para a qualidade de vida de um indivíduo. Então, nesse caso, a gente teria aqui uma pirâmide, como vocês podem observar, onde essa parte de cima ela é uma parte bem larga, né, quando comparada com as demais. Eu não posso dizer que aqui ela é a parte mais larga, até porque vocês estão conseguindo observar que não é. Mas eu posso dizer que quando comparada com as outras pirâmides que a gente tinha aqui na imagem, essa base ela é uma das mais largas. Pode observar aí, né? O topo, na verdade, dessas pirâmides, aqui eu tenho um topo mais largo, é exatamente essa pirâmide aqui de baixo, do lado direito de vocês. Então isso aqui, galera, vai representar, como eu já disse, né? Nesse caso aqui mais específico, um país subdesenvolvido. Vou dar um zoom aqui para a gente olhar a imagem com mais calma e clareza. Então, essa pirâmide aqui, ela é típica de um país pobre, né? De um país subdesenvolvido, tá? Como eu disse aqui, ó, um país pobre, onde vocês podem observar a seguinte característica, ó. A base, ela é larga, então isso significa que a taxa de natalidade é muito elevada. O meio, ele é estreito, o que significa que a economia desse país é ruim. Então, esse meio estreito ou é consequência de uma alta taxa de mortalidade aqui da base, ou é consequência da imigração, né? As pessoas optaram em sair nessa faixa etária para outros países. E o topo também é estreito, como vocês podem perceber, consequência da qualidade de vida também ruim, né? Então, geralmente os países pobres, subdesenvolvidos, eles possuem essa característica de pirâmide, tá? Topo ou base, perdão, base larga, meio estreito e topo estreito. Já os países ricos, eles têm um outro modelo de pirâmide, como vocês podem observar aqui, né? Aqui nós temos uma pirâmide onde essa base ela é estreita,
o meio da pirâmide é largo e o topo também apresenta um certo alargamento, né? Significa dizer que as taxas de natalidade aqui são baixas, há uma grande concentração de pessoas no meio, o que vai fortalecer e facilitar o desenvolvimento econômico desse país, e o topo largo, onde a qualidade de vida da população também é boa. Então eu tenho um quantitativo de pessoas maior que chegam a faixas etárias mais avançadas, tá? E por último, essa outra pirâmide aqui, eu também vou ter como característica um país rico, né? Porém, um país onde as taxas de natalidade são absurdamente baixas, né? Como você pode perceber, ó. É, inclusive, uma das partes mais estreitas da pirâmide, né? Então, se a anterior já era estreita, essa daqui é muito mais estreita. Então, tem uma situação ainda mais delicada do que a anterior. Então, geralmente, isso aqui é muito comum de países como Japão, Portugal, Rússia, Alemanha, né? São países onde a taxa de natalidade é muito baixa. Aqui também eu tenho um meio estreito, né? Mas esse meio estreito ele é muito reflexo dessa galera aqui, porque essa galera que hoje se encontra aqui, daqui a 10 anos vai estar ocupando esse meio, então é um meio estreito. É por isso que muitos países adotam essas políticas de imigração, para que as pessoas se sintam atraídas para cá. E o topo, né? Ele é bem largo, como vocês podem perceber. Então a qualidade de vida aqui, ó, é uma das melhores possíveis, beleza? Então, galera, esse era o material que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Como eu já chamei a atenção em aulas anteriores, esse é um material assim que vocês não podem jamais deixar de analisar, de entender, porque ele é muito recorrente em provas de vestibulares, em provas do Enem, tá bom? Beleza? Show! Então, galera,